É interessante como que o Salvador ele não se consolida por muito tempo na história do Brasil. O Salvador aparece como alguém que vai resolver os problemas, como alguém que vai resolver as questões, mas o Salvador não se consolida enquanto tal. O Salvador fica um tempo e aí há um processo de crise onde os pressupostos da salvação colocados pelo Salvador não se consolidam, né? E esse Salvador acaba levando a um processo de crise econômica, social, aonde todos os pressupostos colocados por ele se fragmentam, né? E aí passa a existir um outro Salvador, aparece um outro Salvador, e isso não foi diferente com Dom Pedro II, né? Então é dado o golpe da maioridade, né? Dom Pedro II assume o poder ainda adolescente, antes de 18 anos, como dizia a Constituição, só que ele vai se comportar ao longo do tempo como um político muito mais habilidoso que o pai dele, Dom Pedro I, né, que era um cara violento, né? Dom Pedro II gostava de fazer política, né? Era um bom estrategista, um bom manipulador, né? Ele tinha características de um bom político, né? Então, por exemplo, uma estratégia interessante foi o parlamentarismo às avessas, né? É, onde parece que se quer aparentar que existe uma democracia ou que se está dando direito de voz a outros grupos, e não é nada disso, né? Porque tem um poder moderador ainda, né? A Constituição de 1824 não deixou de existir, então ainda tem um poder moderador, e quem é o chefe do poder moderador é Dom Pedro II. Mas aí é uma característica muito interessante, né? Isso demonstra a habilidade política do Dom Pedro II, né? Esse período do Dom Pedro II ele vai sofrendo um processo, né, de crise, e o processo de crise que se estabelece tem relação direta com a questão das pessoas que estão em condição de escravidão no Brasil, né? O Brasil foi o último país do mundo a acabar com a escravidão, e aí a Inglaterra está fazendo pressão em cima do Brasil, né? O Brasil precisa acabar com a escravidão, né? A Inglaterra faz essa imposição, vocês têm que acabar com a escravidão, não dá mais para manter essa escravidão, né? Porque a Inglaterra, um país industrializado, precisava criar ali mercado consumidor, né? Precisava transformar o mundo inteiro em mercado consumidor. Então, mão de obra escrava não é interessante do ponto de vista capitalista, porque escravo não recebe salário. Então, ele não é mercado consumidor, e isso não operacionaliza o funcionamento da máquina capitalista. Então, tem que acabar com a escravidão. Só que Dom Pedro II não pode acabar com a escravidão assim de uma hora para outra, porque a base de sustentação política do governo dele eram os latifundiários escravocratas. Então, se ele acaba com a escravidão, ele perde o apoio político dele. É, então, ele não pode acabar com a escravidão por causa da base política dele, e ele também não pode simplesmente mandar os ingleses se fuder, né? Então, o que ele faz? Ele começa a criar uma série de leis ali que não vão funcionar muito bem, né, no sentido de no sentido de acabar com a escravidão, nada disso, mas ele criou uma série de leis que vão parecer, aos olhos ingênuos, vão parecer que ele está interessado em acabar com a escravidão, que ele está tomando aí algumas medidas nesse sentido, né? Então se cria ali a lei dos sexagenários, que dizia que a pessoa em condição de escravidão, ao completar 60 anos, ela estaria livre, né? A expectativa de vida era de 30 anos. A outra lei, a lei do ventre livre, né, também uma lei esquisitíssima, dizendo que todas as crianças nascidas a partir da assinatura dessa lei não nasceriam crianças escravas, nasceriam crianças livres. Entretanto, as crianças são cuidadas pela mãe, né? O bicho, o ser humano, ele não nasce independente, né? Ele precisa de um tempo longo com o cuidado da mãe, né? Então essa criança vai ficar ali uns 10 anos, né? 10, 15 anos com a mãe na senzala, sendo tratada por ela, e aí quando esse menino tiver uma idade para pelo menos se virar sozinho, a mãe vai querer liberá-lo, né? Mas aí o que acontece? Esse latifundiário escravocrata vai dizer que o menino não está liberado, porque se ele ficou 10, 15 anos ali dentro da senzala, ele vai alegar que esse menino foi sustentado por ele, que por isso agora ele tem que trabalhar para poder pagar essa dívida
né, essa escravização por dívida, pagar esses 10, 15 anos que ele ficou ali ainda na senzala, né? É um absurdo, né? Porque você praticamente está dando passo para acabar com a escravidão, mas aí um latifundiário que cria o sistema de escravização por dívida, né? Bom, a outra lei é a Lei Eusébio de Queiroz, que dá fim ao tráfico internacional de pessoas escravizadas, né, que é da África para o Brasil, né? Isso é a versão brasileira do Bill Aberdeen, né, que foi a lei inglesa que dava fim a esse tráfico internacional de escravos. O próximo passo será em 1888, quando é assinada a Lei Áurea, libertando essas pessoas em condição de escravidão. Mas aí você pega junto com isso o projeto de branqueamento do Dom Pedro II, né? Segundo ele, o Brasil estava muito preto, muito escuro, né? Muito negro. Então deveria se trazer imigrantes para o Brasil, né? Para compor a mão de obra livre e assalariada. Aí esses imigrantes se pagaria salário, né? Aí vem com umas conversas fiadas de que, não, nós estamos ajudando a compor mão de obra, substituir mão de obra, né? Existe mão de obra disponível aqui no Brasil, só que essa mão de obra ela está em condição de escravidão. O que seria necessário seria libertar essas pessoas e pagar salário a elas. Mas como a escravidão no Brasil tem uma conotação, um teor racista, é uma escravização racista, então se entende que se as pessoas forem libertas, elas não serão pessoas, não serão trabalhadores livres e assalariados, porque aqueles que pagam salário não pagariam salário nela porque ela é negra. E se é negra, ela não, independente do que se diga, se é negra é escravo. Né? Então, se nós vamos pagar um salário a um trabalhador, esse trabalhador é branco, é alemão ou italiano. Então, existe esse projeto de branqueamento do Brasil, né? Compor uma mão de obra assalariada e branca, né? E no contexto ali da economia cafeeira que está surgindo nesse período. Bastante habilidoso, né, o Dom Pedro II para lidar com essas questões, né? Ele consegue se sustentar fazendo as suas manobras, não sei o quê, mas o governo dele vai até 1888, né, aonde é assinada a Lei Áurea, e aí o que ele já imaginava, o que todos os analistas já sabiam, né, é que se libertar a população em condição de escravidão, ele vai perder o apoio político que ele tem dos latifundiários. Porque esses latifundiários, esses cretinos, eles queriam que fosse paga uma indenização por pessoas que fossem libertas, por pessoas em condição de escravidão que tivessem sido libertadas. Pô, galera, nós estamos falando de pessoas, os caras querem indenização para libertar uma pessoa. As pessoas nunca deveriam ter sido escravizadas, né? É uma indenização, e aí quando é assinada a Lei Áurea, né? Liberte-se essas pessoas e essa grande soma de indenização, isso não aconteceu, né? Aí acontece, a base de sustentação do governo de Dom Pedro II, ela deixa de apoiar o governo de Dom Pedro II. E aí, nesse momento, está surgindo em São Paulo o movimento republicano, né? O movimento republicano vem exatamente trazendo as demandas de lá do período pré-independência, falando que o Brasil nunca deveria ter continuado a monarquia, o Brasil deveria ter se tornado uma república, né? E essa república vem mais consistente, ela vem querendo ser república, se afirmar república, é isso mesmo, né? Nesse contexto do movimento republicano aparece o movimento abolicionista também, colocando pressão para acabar com a escravidão, não tem que ter mais escravização, porque isso é ruim do ponto de vista da construção do mercado consumidor interno do capitalismo brasileiro, e isso é péssimo também do ponto de vista humanitário, porque um homem não pode escravizar outro ser humano em hipótese alguma, né? Aí você soma isso à vitória do Brasil na Guerra do Paraguai, né? A vitória do Brasil na Guerra do Paraguai tem como consequência
o fortalecimento político e militar do Exército Brasileiro. Ele sai vitorioso, ele sai com a autoestima lá em cima, né? E sai com aquele sentimento de que quem tem que tomar as rédeas da história do Brasil são os militares, são os generais, porque eles sabem fazer o que é certo, eles sabem o que é certo, né? É esse o sentimento que sai ao final da Guerra do Paraguai. Então, os praças que foram para a guerra, que eram pessoas que estavam em condição de escravidão, foram lutar na guerra, quando eles voltaram livres e heróis de guerra. Muitos deles vão ajudar a compor o movimento abolicionista, né? E também lutar por um outro tipo de governo que não seja monarquia, né? E o exército começa com uma certa ambição de ter o poder, porque o exército sabe que é correto. Quando é assinada a Lei Áurea em 1888, os latifundiários, escravocratas, deixam de apoiar a monarquia e passam a apoiar os militares, né? Com o apoio dos latifundiários aos militares, os militares começam a compor um discurso republicanista. Em 1889, um ano depois da assinatura da lei, Deodoro da Fonseca, com o Exército Brasileiro, dá o golpe da República. E aí os militares, o Exército Brasileiro, tomam o comando do país, inaugurando um outro momento da história do Brasil, que é o momento da República, né? O movimento aí que nós estamos, essa República tomou várias caras, né? Vestiu várias roupas durante todo esse processo, que vai de 1889 até agora em 2018. E essas várias caras que a República toma da sua fundação, desde o golpe, né? Essas várias caras que a República toma, né? No sentido de aparecer mais uma vez esses salvadores. Deodoro da Fonseca aparece, né, com mais uma vez o líder do exército que é capaz de resolver e solucionar os problemas do Brasil, né? Depois Floriano Peixoto, né, mas que no fundo não resolvia nada, né? Primeiro porque essa república que foi fundada não é uma república no sentido democrático do termo, é uma república positivista, né, autoritária e violenta, que não vai dar voz para os excluídos, que não vai criar projetos de inclusão social, projetos de saúde pública, projetos de urbanização da periferia e cuidado com as pessoas mais destituídas, né? A maior parte da população estava completamente alheio ao processo de proclamação da independência. Inclusive o historiador José Murilo de Carvalho, né, no livro Os Bestializados, vai trabalhar com a ideia de que a proclamação da República foi vista pela população como uma banda de música que passa. A população viu o golpe da República com bestializados, né? Assim, mudou de uma monarquia para a república, e o que isso quer dizer efetivamente, né? Não quer dizer nada. As pessoas nem tinham consciência direito de que se tornou uma república, que a república é assim, e é assim, portanto não é assado, e por isso é diferente da monarquia. As pessoas estão completamente alheias a esse processo, né? Mas se tem no imaginário aquela ideia de que, não, quem assumiu uma figura importante do exército, Deodoro da Fonseca, que vai dar um jeito nesse país, agora vai estar tudo certo, porque não é mais Dom Pedro II, não é mais monarquia, né? É outra Constituição, e agora vida segue de forma republicana, e nós temos um líder correto, um sujeito de reputação ilibada que vai resolver todos os nossos problemas. Nada disso, né? Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto aí foi um período de instabilidade política muito grande, de crise econômica, né? Que Deodoro não vai dar conta do recado, ele renuncia, ele vaza, não dá conta, né? E aí, mais uma vez, né, tem que sair dessa coisa que fica no imaginário popular, né, de que os militares sabem o que tem que fazer. Não, Deodoro renunciou, ele não aguentou
o processo, né? Então nós temos aqui mais um ícone, um salvador, alguém que tem essa premissa, o Deodoro da Fonseca. Agora são vários salvadores da pátria, né? A periodização que nós temos aqui é de 1889 a 1930, a gente chama isso de República Velha, né? A República Velha é dividida em duas repúblicas. A República da Espada, que é composta pelos militares do Exército, e a República do Café com Leite. Né? Um presidente era paulista, o outro mineiro. Um presidente era paulista e o outro mineiro. E a composição política ficava desse jeito, porque o voto era aberto, ele não era secreto. Então havia manipulação pela violência das eleições. Né? E aí no meio dessa república aparecem uns salvadores aí, como por exemplo o movimento messiânico lá na Bahia com Antônio Conselheiro, aparece um líder, um beato, alguém que é capaz de dar uma esperança para a população miserável do sertão nordestino. As pessoas começam a segui-lo, né? E aí começam a acusar ele de um líder messiânico que quer fundar uma teocracia no Brasil, e aí começa uma guerra contra esse líder que é um teocrata e não sei o quê, né? E aí o movimento é deflagrado, mas não era nada disso, né? Antônio Conselheiro era um líder religioso, né? Que estava levando as suas ovelhas para uma vida para a salvação, né? Uma vida modesta para a salvação. Não tem nada desse conteúdo, né? Depois aparece o movimento tenentista, Luiz Carlos Prestes, né? Luiz Carlos Prestes aparece também no contexto ali do Partido Comunista Brasileiro, que aparece em 1917, se eu não me engano, né? Fundação do Partido Comunista Brasileiro. Então, o comunismo também aparece como uma possibilidade, né, de um líder vanguardista, né? Aliás, o marxismo ortodoxo trabalha com essa ideia de que você precisa de um líder vanguardista capaz de tomar as rédeas, assumir o controle. Luiz Carlos Prestes está nesse contexto, mais à esquerda, né? Aparece também o movimento tenentista, né? Nesse sentido de criar ali também uma liderança, um grupo dos tenentes do exército que querem um país moralizado, sem corrupção, não sei o quê, né? Esses vários momentos da República vão constituir figuras iluminadas, salvadores da pátria, até que a gente vai chegar à crise dessa República com Washington Luiz, né? A crise de 29, e a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Incrivelmente o maior de todos os salvadores, o pai dos pobres, que eu vou deixar para falar isso no vídeo em separado. Muito obrigado, foi um prazer inexorável e até a próxima.